Olá pessoal, meu nome é Andrei, eu faço matemática na UEM, terceiro ano do bacharelado, e eu faço parte do grupo PET Matemática. Eu vim aqui falar para vocês a respeito da garrafa de Klein e da faixa de Möbius. Eu tenho um objetivo com esse meu vídeo. O meu objetivo é tirar, ou tentar pelo menos desmistificar aquele preconceito que as pessoas têm com matemática, que matemática é só conta. Você pode pensar que música são só notas, você pode pensar que dança são só passos e que matemática é só números e contas, mas na realidade não. Matemática vai muito além disso, matemática é sobre lógica, é sobre conexões, é sobre beleza. William Thurston, um matemático dos Estados Unidos, uma vez disse que matemática é sobre entender. Então, tendo isso em vista, eu vou começar falando para vocês sobre a faixa de Möbius, que também pode ser conhecida como fita de Möbius. Primeiro eu vou apresentar para vocês uma fita normal, uma faixa normal. Eu recortei aqui um pedaço de papel. Essa aqui é uma fita comum, que ela tem dois lados, certo? E se eu quiser, por exemplo, passar uma caneta ao redor dela, eu vou ter que tirar a caneta do papel para eu conseguir riscar o outro lado da fita, né? Eu tenho aqui uma caneta, vou fazer esse exemplo para vocês. Então, se eu quero riscar a faixa, eu risco a frente da faixa e depois eu viro e risco o verso da faixa. Então, dessa forma, eu consigo riscar a faixa toda. E se eu disser para vocês que a faixa de Möbius, atribuída ao matemático August Möbius, ela não tem dois lados, e sim somente um lado, um único lado. Então, nós temos uma faixa que não tem dois lados, tem um lado só. A faixa é simples de fazer, é simples de construir. Eu construí aqui para vocês. Basta pegar uma fita simples, como a que eu acabei de mostrar para vocês, e deformar ela colando uma extremidade na outra, mas ao invés de você colar diretamente uma extremidade na outra, você dobra uma extremidade e aí sim você cola as duas extremidades. Então essa aqui é a faixa de Möbius. Essa faixa ela é muito interessante porque ela pode-se dizer que só tem um lado, né? Vou explicar isso para vocês já já. E ela é um objeto matemático que nós chamamos de uma superfície não orientável. Ela é dita não orientável porque, de fato, ela é complexa, né? Vocês imaginam aí uma faixa que só tem um lado, então ela é bem complexa. Mas, ao mesmo tempo, ela é simples, né? Fácil de fazer, fácil de enxergar. Reparem também que antes nós tínhamos uma faixa, uma fita em duas dimensões, né? Ela pode ser vista em duas dimensões, e ao fazermos a faixa de Möbius, a faixa pode ser vista em três dimensões, certo? Que é o que nós enxergamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E quando eu digo que ela só tem um lado, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que conforme eu vou passando a caneta ao redor da faixa de Möbius, nós conseguimos chegar no ponto inicial, no ponto que nós iniciamos o risco, de forma contínua, sem tirar a ponta da caneta do papel. Vou exemplificar isso para vocês agora. Então eu vou começar com esse ponto na faixa e vou riscar ela continuamente sem tirar a caneta do papel. O engraçado é que com uma volta nós conseguimos chegar exatamente embaixo do nosso ponto inicial. Então eu dei uma volta aqui e consegui chegar embaixo do nosso ponto inicial. Mas se eu continuar
com a caneta no papel, riscando e riscando. Eu consigo finalmente chegar no nosso ponto inicial. Eu consegui chegar no nosso ponto inicial sem tirar a caneta do papel, o que não ocorre numa faixa simples. E o mais engraçado de tudo é que se nós pegarmos uma faixa de Mobius e colarmos em outra faixa de Mobius de uma forma específica, nós chegamos à conclusão que elas formam a garrafa de Klein. A garrafa de Klein também não é como essas garrafas comuns que vocês veem no dia a dia. Ela é uma garrafa um tanto quanto especial. Se eu disser para vocês que essa garrafa ela não tem dentro e nem fora, vocês acreditam? Ela também não é tão simples, não é complexa para fazer, mas eu decidi imprimir uma imagem para vocês enxergarem melhor. Então aqui nós temos a imagem de uma garrafa de Klein, a garrafa que não tem dentro nem fora. Como assim, Andrei? Por que ela não tem dentro nem fora? Bom, se nós fizermos a mesma experiência com a caneta e tentarmos chegar ao ponto inicial sem tirar a caneta do papel, da garrafa, isso é possível, é válido. Imaginem que nós pegamos uma caneta, colocamos a ponta dela aqui e nós entramos por esse buraco. Esse buraco ele não é uma borda como nós tínhamos naquela faixa simples. Nós não precisamos tirar a caneta da garrafa para continuar riscando. É só uma curva simples e nós continuamos com a caneta até chegarmos no nosso ponto inicial novamente, sem tirar a caneta da superfície da garrafa de Klein. A garrafa de Klein foi descoberta ou inventada pelo alemão Felix Klein e ela também, assim como a faixa de Mobius, é uma superfície não orientável. O mais interessante de tudo da garrafa de Klein é que vocês podem observar que ela tem uma autointerseção aqui, né? Para ficar mais visível, vocês podem imaginar um tubo e para construir a garrafa de Klein, você pega esse tubo, você pega uma das aberturas dele, deforma até passar por dentro dele próprio, gerando uma autointerseção. Só que essa autointerseção nós enxergamos no R3. E a garrafa de Klein só pode ser observada corretamente, digamos assim, no R4, que pode ser entendida como 4 dimensões. 4 dimensões nós infelizmente não conseguimos enxergar, não é palpável para nós. Só que imaginem que em 4 dimensões a garrafa de Klein seria uma garrafa perfeita, ou seja, sem uma autointerseção, só que mesmo assim ela seria uma superfície não orientável, ou seja, ela continuaria não tendo dentro e não tendo fora, ou tendo os dois ao mesmo tempo, como vocês queiram. E nós enxergamos essa autointerseção, infelizmente, porque nós só enxergamos em R3. Então nós tínhamos aquela faixa simples, nossa faixa inicial, nossa fita, em 2 dimensões e nós conseguimos transformá-la a ponto de enxergá-la em 3 dimensões. Aqui também nós tínhamos um tubo, digamos assim, um objeto em 3 dimensões e nós conseguimos deformá-lo para chegar numa garrafa de Klein que está em 4 dimensões. Ou, caso vocês queiram, nós podemos pegar 2 faixas de Mobius, que está em 3 dimensões, e colá-las de modo a formar uma garrafa de Klein, que está em 4 dimensões. Muito, muito bacana. Então, com esses objetos matemáticos, eu espero que vocês tenham sentido um pouco de que a matemática não é só sobre contas e números. A matemática vai muito além disso.
e eu espero que eu tenha conseguido pelo menos um pouco do meu objetivo, que era instigar esse pensamento em vocês, tá certo? Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.